a questão da modernidade nas artes, ela começa efetivamente a tomar corpo aqui no Brasil e aqui em São Paulo, com a exposição de 1917 de Anitta, com as tomadas de posições dos vários grupos. Eu acho que é por aí que a coisa começa a acontecer. Mas a reação à exposição de Anitta Malfatti é bastante dura, principalmente por parte do escritor Monteiro Lobato. O Mário de Andrade, então, a essa altura, solidário, volta à exposição, vai conversar com a Anitta, não é? Se torna amigo dela. O Oswald também, timidamente, tenta uma defesa dela pública, não é? Escreve um artigo defendendo a pintura da Anitta Malfatti, essa novidade que ela está trazendo, também se junta ali. Então, os três, nesse momento, começarão a formar um novo núcleo de interesse estético. Uma célula moderna começa a ser formada. Vários artistas se reúnem à volta da trupe. Entre eles Brecheret, de quem Mário de Andrade adquiriu uma escultura chamada Cabeça de Cristo, causadora de grandes polêmicas familiares. Minha avó ficou indignada, falou: Mário, o que é isso? Cristo de trancinhas, onde se viu? Cristo nunca teve tranças. E isso provocou todos os que... E a cabeça estava bem na entrada de casa, né? Mas de tal ordem isso machuca o Mário, né? Você fica chocado com vamos dizer, o que representou para elas, né? Essa escultura, que ele se tranca no quarto, começa a escrever os poemas. Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão de São Paulo, o homem curva, o homem nádegas, o homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre um cauteloso pouco a pouco. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os printemps com as unhas. Havia uma inquietação já, mesmo em São Paulo, que apesar de provinciana, São Paulo vivia aquele momento, o influxo da imigração estrangeira, o crescimento da cidade, a chamada modernização paulista, a industrialização, recebia muitos influxos internacionais. São Paulo era a cidade que concentrava essa sede de contemporaneidade que havia. Os escritores passaram a ver São Paulo como o lugar onde era possível fazer uma arte nova, porque a cidade era nova. As ideias modernistas, elas foram evidentemente importadas no Brasil. No entanto, essa importação fez com que muito se discutisse no Brasil da própria natureza brasileira, no sentido do que é ser brasileiro, mas inicialmente essas ideias foram penetrando a partir das vanguardas europeias do início do século. As convenções literárias eram completamente passadistas, havia um formalismo muito grande, principalmente na poesia, regras fixas, rima, palavras que não se podia usar, termos que não eram poéticos. Havia essa ideia de que a poesia era uma bela arte, né? E o modernismo acabou com isso. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal, ao burguês cinema, ao burguês Tilbury, padaria suíça, morte viva ao Adriano. Ai, filha, que te darei pelos teus anos? Um colar? Conte 500, mas nós morremos de fome. Então eles pensam o seguinte, o que pensam, não é? Em 22 é o centenário da nossa independência política. Então nós vamos tentar fazer a comemoração, não é? Um pouco de uma outra vertente, pensando a nossa independência literária, que até então não tivemos.